Gravar aqui. Bom dia de novo, mas a gente vai falar aqui nessa aula. Tem muito cliente, né? Novo consultor que quando recebe o kit fala, e agora? Recebi o kit, não sei nem por onde começar, ainda não conheço muito sobre os óleos essenciais, ainda não conheço bastante. Então, o objetivo dessa aula, né? Recebi o kit e agora é exatamente trazer informação, facilitar o uso dos óleos para os clientes que acabaram, ou consultores que acabaram de receber os óleos essenciais. Então, esse é o objetivo dessa aula. Qualquer dúvida, vocês, por favor, vão colocando aí as informações. E essa vai ser uma aula que eu não vou projetar nenhum PowerPoint, tá? Eu vou compartilhar as minhas experiências pessoais e como eu oriento, né, individualmente ou em algumas reuniões específicas sobre o uso dos óleos essenciais, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem algumas opções de kit cadastros. Os kits mais vendidos são o Kit Brasil, que vem com 12 óleos essenciais de 5 ml, e o Kit para o Lar, que vem com os mesmos produtos, os mesmos óleos, na versão de 15 ml. Então, 3 vezes mais. O que é a diferença? Olha, esse é um óleo de 15 ml, esse é um óleo de 5. O Kit para o Lar, o Deep Blue, ele só existe no mundo inteiro na versão de 5 ml. Então, no kit para o lar, ao invés deles entregarem 11 óleos de 15 ml e um óleo de 5 ml, eles substituíram pelo creme Deep Blue, que tem maior quantidade. E o kit para o lar, a gente ainda recebe o difusor, que agora é um difusor novo, o Peeble, é um difusor lindo, estou com ele lá no escritório e funciona muito bem, e muda de cor. É o difusor que a Joana recebeu, não é, Joana, no cadastro? Vale a pena, Maravilhoso, ele já é lindo, não gostou. é? Ela está sem áudio, mas é lindo o difusor Peeble do kit para o Maria, lar. traz o Ainda difusor aqui não para está mim. disponível para venda varejo, mas eu falo assim, ele é sensacional. Acho que ela vai pegar para mostrar, gente, para vocês. O meu está no escritório, não está aqui em casa, porque aqui em casa eu já tenho difusor para todo lado. E aí eu deixei esse lá, porque é novo, acabam que mais pessoas vão lá para as pessoas poderem conhecer esse difusor Peeble. Eu achei ele muito, muito, muito bonitinho. Não, ele é fofo e funciona muito bem. Ele muda de cor, gente, sozinho. Então, ela vai ligar aí, vai mostrar, tá? Para vocês. Então, o que acontece? Olha que fofo. Ele vai mudando de cor. E ele funciona muito bem. A dispersão é muito boa para um quarto. Muito boa mesmo. Para um ambiente pequeno, né? Quarto, consultório, ele é um difusor que funciona muito bem. Está gostando, né, Joana? Muito bom. Então, qual que é uma dúvida comum, já que a gente começou falando de difusor, né? A doTERRA tem alguns difusores e entrega esses difusores, que são difusores todos de muito boa qualidade, porque ela não pode trabalhar com o melhor óleo essencial do mundo e entregar um difusor mais ou menos. Então, ela entrega um difusor de muito boa qualidade. Existem outros difusores no mercado? Existem vários, mas eu falo, gente, é muito barato o difusor, desconfie, porque ou ele vai ter filtro, ou ele não vai ter durabilidade, ou você vai ter que colocar uma quantidade de óleo muito grande para ele para você sentir o aroma. Os difusores que a doTERRA comercializa, você põe poucas gotas e você já sente o aroma. Então, é muito, muito eficaz, tá? As pessoas me perguntam, essa semana ou semana passada, até teve uma pergunta no grupo de alguém que mostrou aquele difusorzinho de cerâmica. Isso é a primeira coisa que quem usa óleo essencial com a pureza da doTERRA, com a finalidade de propriedades de ter benefícios terapêuticos, precisa entender que aquele difusor de tomada ele é para a essência. E o que é a diferença de um óleo essencial e de uma essência? Óleo essencial é natural e tem finalidades terapêuticas. Essência é sintético, tem como objetivo único perfumar o ambiente. A propriedade terapêutica dos óleos essenciais
ela não é em função do perfume, porque se fosse assim, o perfume era terapêutico. Não, é em função as moléculas químicas que existem nos óleos essenciais e que estão presentes nas plantas, elas têm aromas característicos, mas o que cuida e o que trata são as propriedades químicas, que têm aroma específico, propriedades químicas naturais. Um perfume, uma essência, ela é sintética, ela não é natural, ela não tem as propriedades químicas naturais terapêuticas presentes nas plantas. Então, aquele difusorzinho de tomada, por que a gente fala que ele é para essência, ele não é para óleo essencial? Porque ele esquenta os óleos essenciais a uma temperatura maior do que 90 graus. Quem já usou, pode observar que fica até uma borrinha no fundo desse aparelhinho de cerâmica, que é porque aqueceu demais os óleos. E a gente sabe, por exemplo, os azeites, que são óleos vegetais, azeite é um óleo vegetal, a gente sabe, a gente até cozinha com ele, mas a gente sabe que ele perde propriedades terapêuticas acima de 90 graus, que a melhor forma da gente usar o azeite é em temperatura ambiente. Tá? E o difusor de ultrassônico, que é esse difusor que a gente enche de água e coloca as gotinhas, ele não esquenta os óleos essenciais. Às vezes as pessoas acham que vem saindo aquele vaporzinho que está quente. Não, você pode pôr a mão lá dentro que não aquece, tá? Então, é uma diferença que quem está usando e quem começa a usar óleo essencial precisa entender a diferença entre um difusor e outro, tá bom? Então, e essa é a forma aromática. Os óleos essenciais, né, vêm de uma ciência, a aromaterapia, que fala dos aromas, porque as moléculas químicas dos óleos essenciais têm propriedades químicas terapêuticas, então a forma principal de uso é a forma aromática, mas a gente ainda tem a forma tópica e a forma por ingestão. Então, a gente tem 3 formas de uso dos óleos essenciais. Então, na forma aromática, o difusor é uma delas. É a única? Não. Então, eu convido que todo mundo que está aqui já tem um óleo essencial. Eu vou usar o Balance, que é um óleo maravilhoso para equilíbrio das emoções. Vou pôr uma gotinha na minha mão. Aqui. Caíram 2, não tem problema. Esfregar assim uma mão na outra e inalar. Todo mundo que tiver com óleo aí do lado, gente, vamos inalar. Então, eu usei o Balance e fiz a inalação. Essa é uma outra forma de uso, né, de maneira aromática. Qual que é a outra forma de uso de maneira aromática? Difusor pessoal. Esse aqui, ó, que eu tô, é um difusor pessoal, que eu coloco aqui dentro, ele abre, eu coloco aqui ali. A Joana também está mostrando. Gente, essa Joana está demais. Ela já usava óleos essenciais, mas entrou para o mundo do Terra recentemente e já está toda aí entendida, uma estudiosa do assunto. Então, estou aqui, ó, coloco o algodãozinho, coloco aqui. Eu gosto muito, o Adaptive é uma ótima opção. Gosto muito do Elevation. O Líbano também é maravilhoso para a gente usar em colar pessoal. Então, essa é uma outra forma. Por quê? Você está ali com o óleo na mão, é um jeito prático de você estar durante o dia, sentiu qualquer coisa, um aborrecimento, vem um mau pensamento na cabeça, qualquer coisa, você vai inala o óleo essencial que está ali no difusor pessoal. Então, é uma forma também de uso dos óleos de maneira aromática, tá? Quando a gente usa, qual que é a outra forma que a gente tem de uso? A forma tópica. Eu costumo dizer que a forma tópica a gente associa 2 formas de uso, a aromática e a tópica, porque não tem jeito de você usar o óleo essencial na pele e não sentir o aroma. Então, a gente vai absorver as moléculas químicas dos óleos essenciais através, né, do nosso sistema olfativo, mas também através da nossa pele, da derme. Então, essa é uma forma tópica. Para uso tópico, é importante diluir. Para uso aromático, não é necessário diluir. Os óleos eles são voláteis, a gente pinga uma gotinha na mão, não mela,
aí ele rapidamente ele evapora. Então, apesar desse nome óleo, os óleos essenciais não são oleosos. A oleosidade vem dos óleos vegetais que têm graxo, tá? E no caso do óleo de coco da doTERRA, ele é um óleo vegetal que a doTERRA, no processo, ela fraciona. O que significa isso? Ela retira uma parte do graxo para ele ser de rápida absorção e não ser muito melado. Porque um dos incômodos do uso dos óleos essenciais de maneira tópica é o fato de ficar muito melado. Tem gente que fala, eu não gosto. E aí o fato de ficar mais melado, quanto mais melado, mais lenta a absorção. Um óleo de coco como o da doTERRA, que é fracionado, vai ter uma absorção mais rápida. Então, de maneira tópica, a gente precisa diluir. Existe alguma situação onde a gente não dilui os óleos essenciais para usar na pele? Sim. E quando é essa situação? Quando quando a área a ser tratada for menor que a ponta do dedo, tá? Vamos pensar. Uma espinha, você pode usar, por exemplo, óleo de melaleuca e passar direto na espinha? Pode, na maioria dos casos. Algumas pessoas que têm muita sensibilidade, eu recomendo que use diluído, mas eu uso o óleo de melaleuca direto na espinha sem diluição, tá? Mas isso é importante que as pessoas percebam e saibam, né, da sua sensibilidade, ou testem antes em alguma outra área do corpo para ver se teve alguma sensibilidade. Gente, usar óleos essenciais é um exercício de autoconhecimento. A gente precisa se observar, a gente precisa perceber. Nós, consultores do bem-estar, estamos aqui para quê? Para orientar sobre as diversas formas de uso, sobre as possibilidades, sobre como a gente usar com segurança, sobre como a gente, né, contornar em caso de acidentes com os óleos essenciais e sobre todas as formas que tem de uso. Mas eu não consigo afirmar para a Thaís, para a Heloísa, para a Alice, para qualquer um que esteja aqui, olha, vai ser melhor o uso aromático do que tópico para você, ou vai ser melhor o uso tópico do que aromático. Gente, você precisa usar, você precisa observar e você precisa se conhecer e ir aprendendo sobre qual é a melhor forma de uso dos óleos essenciais, tá bom? Então, aprendam essa frase. O uso dos óleos essenciais é um exercício de autoconhecimento, tá bom? Então, voltando à forma tópica, a gente, quando vai tratar uma área que seja menor que a ponta do dedo, vocês podem usar sem diluir. Gente, o que eu for falando, que vocês forem considerando relevante, eu vou pedir uma participação de vocês. Escrevam no chat, isso é relevante, isso foi importante, para eu saber o que eu estou trazendo de conteúdo que foi relevante para vocês ou que foi uma novidade, para que outras pessoas que entrem no meio do caminho, eles não vão conseguir ver, né, na verdade, as informações. É mais para eu mesmo saber e outras pessoas que tiverem perdido qualquer coisinha e estiverem aqui, poder firmar o aprendizado, né? E fixar melhor o aprendizado. Então, quando a gente fala do uso tópico, em criança, você vai pegar uma criança que nunca usou óleos essenciais, que está com uma questão respiratória e pingar uma gotinha do peppermint e dá para inalar? Não façam isso. A gente introduz o uso dos óleos essenciais em criança por minha indicação, né, gente? Cada um tem uma forma de orientar, mas pela minha orientação, sempre pela forma tópica, ou por uma pessoa que seja resistente ao uso dos óleos essenciais, ou um idoso, ou uma pessoa que nunca usou. Homens costumam ser um pouco mais resistentes ao uso dos óleos, a essa novidade dos aromas. Usem de maneira tópica, tá? E com o que a gente dilui? A doTERRA tem o óleo de coco, mas acabou, está temporariamente indisponível no site, mas a gente tem a loção de base neutra, que é ótima, essa é mais fininha, e tem o meu preferido da vida,
Quem usa óleo essencial acaba, quem usa os produtos do Terra acaba, é por isso que a gente tem o programa de fidelidade. Eu abri ontem um pote novo, até estou ali para postar exatamente isso, quem usa acaba, acabei com um pote desse, acho que uns 3 meses, mais ou menos, que durou para mim, e eu abri, e esse é o melhor creme da vida. É melhor e bate qualquer creme que eu já usei corporal. Ele é maravilhoso, é o que a gente chama de manteiga hidratante para o corpo. A gente pode usar todos esses para poder, como carreador, como condutor dos óleos essenciais para uso de maneira tópica. Tá? Então, a gente usa como? Coloca uma porção, uma quantidade na mão, pinga umas gotinhas de óleos essenciais. Eu recomendo em torno de 3 gotas, eu uso 3 normalmente, mas pode ser de 2 a 5, depende da situação, depende do que você quer tratar, do tamanho da área a ser tratada. Então, por exemplo, se alguém está com uma dor nas costas, uma dor na lombar, é uma área maior, a gente vai usar nas costas inteiro, e vai usar o Deep Blue, que é maravilhoso para dor. Eu gosto de colocar 5 gotas. Então, eu coloco ali o óleo de coco, uma quantidade, uma porção, eu costumo dizer uma moeda de óleo de coco. Eu posso fazer e deixar pronto? Eu vou falar sobre as diluições que ficam prontas. O meu jeito, eu preciso diluir na hora. Eu prefiro diluir na hora. Por quê? Vocês vão me perguntar. Porque os óleos essenciais, eles conservam melhor as propriedades e a durabilidade deles é enorme se eles estão mantidos no vidrinho original, que é âmbar, que é de boa qualidade, que foi manipulado em condições estéreis. Então, nesse sentido, é claro que a durabilidade dele vai ser maior. Quando você faz a diluição dos óleos essenciais e deixa pronta, num óleo vegetal, por exemplo, a durabilidade dele vai ser muito menor. Tá? Então, é importante que vocês saibam isso. Então, se vocês forem fazer uma mistura, uma diluição, para deixar pronta, eu recomendo que vocês façam pequenas porções. Por isso que a gente não costuma ver diluições de óleos essenciais em vidros maiores, por exemplo, que 30 ml. Por quê? Vai durar ali 2 semanas, 1 mês, não vai durar mais do que isso. Tá? Então, você está sempre renovando aquela misturinha. Mas tem uma outra razão, tá? Que eu gosto de fazer a diluição na hora, que eu não falei aqui que o uso dos óleos essenciais é um exercício de autoconhecimento? Então, se é um exercício de autoconhecimento, como você vai ter melhor observação e percepção se você usar os óleos essenciais coloquei 2 gotas e foi suficiente. Eu precisei colocar 5 gotas, ou 3 já me resolveu. Então, você vai ter maior domínio e percepção se você faz a diluição na hora. Se você deixa o vidrinho e deixa ele pronto, isso pode atrapalhar a sua percepção em relação ao que foi melhor para você. Se 2 foi suficiente ou se você precisou de 5, tá bom? Então, essa é uma razão pela qual eu gosto de fazer as diluições na hora, tá bom? Eu uso, por exemplo, quem começou a usar os óleos e quem compartilha os óleos essenciais, ensinem para os clientes que, embora os óleos sejam uma preciosidade, eles não podem ser guardados como joia, como aquela joia que você deixa guardada ali, trancada a 7 chaves, no fundo do guarda-roupa, difícil de usar. Quando você vê, nós andamos sempre na correria, o que não está na mão não é visto, não é lembrado, não é usado. Então, se a gente vai e quer introduzir uma nova rotina, óleos essenciais, o uso dos óleos essenciais é um estilo de vida, e se a gente quer ter esse estilo de vida mais saudável, mais natural, a gente precisa deixar esses óleos visíveis e à mão. Então, por exemplo, eu tenho na minha cabeceira os óleos essenciais que eu gosto de usar na cabeceira, no difusor. Eu tenho na minha cabeceira o uso dos óleos essenciais, por exemplo, o gerânio, que eu gosto de deixar na minha cabeceira do lado do creme, porque eu gosto de passar. Eu tomo banho
a última coisa que eu faço é tomar banho e vou dormir. Então, quando eu deito na cama, o que eu faço? Eu pego o creme, eu pingo as gotinhas, eu passo nas minhas pernas, nos meus pés, nos pulsos, e ali o quê? Não vou sair, né, pisando pela casa com o pé de creme, e eu gosto de usar. Isso tem a ver com a minha rotina. Então, pensem qual é a sua rotina e aonde vai ser mais fácil deixar. Ah, eu gosto de usar, por exemplo, no baixo ventre depois do banho. Então, deixe no banheiro, porque deixando no banheiro, você vai enxugar e já vai usar ali o óleo essencial, que pode ser o de gerânio, por exemplo, né, que eu super recomendo, no abdômen, para poder, antes de vestir a roupa. Então, você precisa entender qual é a sua rotina para você introduzir os óleos essenciais na sua rotina. E aí deixar os óleos em lugares visíveis e perto e próximos da rotina que você estabeleceu, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho a minha caixinha de madeira com os óleos que eu deixo na cozinha, porque na cozinha eu consigo saborizar a água, a minha funcionária usa nas receitas de culinária, eu vou fazer a cápsula de flum, por exemplo. O que é o flum? O flum é uma forma de uso dos óleos essenciais por ingestão. Então, todos os óleos que eu uso para ingestão, na minha rotina, ficam na cozinha, porque facilita o meu uso. A cápsula já está lá, eu trouxe para cá para mostrar para vocês. Então, a ingestão do uso dos óleos essenciais pela cápsula é uma das formas. Olha aqui, essa é a cápsula vazia, tamanho 00, compra pelo Mercado Livre. Eu costumo, né, presentear minhas clientes com uma porção dessas cápsulas, porque facilita e elas vão ter a experiência do uso dos óleos. No Mercado Livre, você compra um tantão, 5.000 cápsulas, e aí a gente consegue fracionar. Tá? Então, as cápsulas, para mim, são salvadoras, com o meu adolescente de 16 anos, que eu já usei muito de maneira tópica, mas que hoje ele tem um pouco de resistência. Ele não quer que eu fique ali fazendo massagem, ele não quer que eu fique ali passando olhinho nele. Eu passo, às vezes, passo. Está com a garganta arranhando, ele aceita quando? Na hora de dormir. Ele não aceita ir para a escola cheirando óleo essencial. Gente, faz parte da idade, faz parte do período. Já usei, usava. Ele sempre foi muito ativo, muito agitado. Eu usava os óleos essenciais antes dele ir para a escola, diluindo em óleo de coco e passando na sola dos pés. Óleos que trariam, né, que trazem aterramento, concentração, que ajudariam, né, que ajudavam ele no foco. Usava e ele não incomodava quando ele era criança, quando ele era menor. Hoje ele não aceita ir para a aula com óleo essencial. Então, ele não usa de maneira aromática, só que eu uso para ele de maneira tópica. Como? Quando ele está, né? Quando ele é alérgico, ele sente a variação de temperatura, e, gente, é tão mágico. Nós, aqui eu acho que só tem mulheres, eu não vi nenhum homem por aqui, mas mesmo que tenha algum, vai ser exceção. Nós, mulheres, somos as responsáveis por introduzir um novo hábito na nossa família, por fazer escolhas naturais na nossa família. O nosso companheiro, o nosso marido, o nosso filho vai seguir o ritmo e o fluxo daquilo que a gente introduz. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu montei, eu até postei uma farmacinha natural, né? Coloquei, fiz uma necessaire de produtos, de óleos, né, essenciais, que o Yuri, que está lá em Nova York, numa missão de escola, que ele levaria. Ele, claro que por ele, assim, não precisa. Falei, vai levar sim, e montei. Aí eu separei o quê? Óleos touch. Aí ele falou, mas eu não vou passar. Eu falei, leva, você não vai passar se você não precisar. Mas se você tiver dor de garganta, eu vou estar longe e eu vou falar, meu filho, usa o On Guard, usa a melaleuca touch no seu pescoço, porque vai ajudar. Ele vai usar, ele usaria na hora de dormir. Não teve nenhum problema, mas quando ele sentiu, ele chegou lá, ele sentiu, eu vi pela voz, mãe conhece. Na hora que ele falou alô, eu falei, meu filho, você está com o nariz ruim. Você usou a cápsula de On Guard? Toma a cápsula de On Guard. Eu falei isso, toma a cápsula de On Guard. Ele virou e falou assim, já tomei. Gente,
O já tomei é porque ele já sabe. Ele sabe que, para ele, estava zerado. Ele não teve mais problema. E ele tomou. Então, as cápsulas que tem prontas da Doterra no site, tem também, mas acabou, está em falta, mas vai voltar em breve, então eu não posso deixar de falar delas, são maravilhosas. E facilita? Claro que facilita. Por quê? O meu filho, de 16 anos, não ia abrir cada vidrinho de óleo essencial e fazer a própria cápsula. Não adianta eu esperar isso dele, não ia fazer. Quando ele toma a cápsula, quem faz sou eu. Agora, o meu marido faz. O meu marido faz na rotina, faz todo dia, mas cada um na sua fase. Então, que maravilha que é a gente ter as cápsulas dos óleos, né, prontas, como a gente tem do On Guard Plus, que não é igualzinho o On Guard que tem aqui no kit, não é. Ele tem tomilho na composição e tem um outro óleo que eu esqueci agora, não sei de cor, acho que é o coentro que ele tem. É o coentro, Fernanda, agora eu estou em dúvida. A Fernanda entrou e vai me ajudar. Tem tomilho, além nas cápsulas de On Guard Soft Gels, tem o tomilho e qual que é o outro que eu esqueci? Tá muda. Ali, ó. Tem o melissa e tem o orégano. Ô, gente, vocês não estão muda, não. Eu que estava com o som desativado e não estava ouvindo vocês. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Se alguém estava aí falando, se tinha algum som aberto, eu nem ouvi. Eu que estava no mudo. Desculpa, Joana, você estava falando e eu sem ouvir. Fê, fala aí para mim. É o tomilho, e qual que é o outro? Não é o tomilho, é o orégano e o melissa. Melissa, falei errado, achava que era o tomilho. O orégano e a melissa. Então, o que acontece? O orégano é um dos óleos que a gente tem e coloca no FUM. Então, por isso que a cápsula de On Guard Soft Gels, ela funciona como um FUM. Para o Yuri, gente, é surreal, é mágico. É mágico. Ele dorme de um jeito e acorda zerado. Então, é o mesmo resultado que a gente tem quando a gente faz as cápsulas. Então, se tem o kit, vamos usar. Ah, não tem orégano no kit. Anotem que o orégano é um óleo que todo mundo tem que ter em casa, porque ele é o antibiótico do uso, um antibiótico no uso, né? No universo dos óleos essenciais. O orégano e o tomilho são os dois. Agora, o orégano, ele é maravilhoso. Então, que a gente acaba usando mais, mas ele ou o tomilho são maravilhosos, tá? Para essas questões. Então, mas eu tenho kit, pode fazer a cápsula. Quais são os óleos do kit que a gente usa no FUM? Frankincense, lemon, On Guard, melaleuca. Não tem o orégano. Se tiver, coloca o orégano. Esse é o quinto óleo do FUM, tá? Algumas pessoas colocam copaíba no FUM. Poli, você coloca copaíba no FUM? Eu não coloco. Eu prefiro usar a copaíba sublingual. Gente, isso é pessoal. Cada um tem seu jeito. Mas, se você prefere tomar na cápsula, pode colocar, sim, a copaíba junto e fazer a ingestão junto na cápsula, tá bom? A ingestão é polêmico, tem gente que fala que não gosta, estava aí rodando um videozinho que como não pode, porque ele, né, ele destrói o plástico, imagina o que ele vai fazer dentro de você. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. A gente não vai usar os óleos por ingestão de maneira indiscriminada, a gente não vai usar por ingestão como única e principal forma de uso, não. A principal forma de uso é aromática e por tópica. Mas a ingestão é mais uma possibilidade.
para situações específicas. E para algumas situações, por exemplo, como gordura hepática, o lemon é maravilhoso, porque o lemon ele ajuda a melhorar muito essa questão de gordura no fígado, de gordura hepática. Então, a gente pode usar o lemon. Todo mundo pode usar o lemon em jejum ou é melhor usar em jejum? Não é melhor usar óleo essencial em jejum. Porque óleo essencial ele é lipossolúvel, ele se dissolve em gordura. Então, se você comeu alguma coisa, ele vai ser melhor absorvido, mais rápido absorvido, e isso vai ajudar. E tem gente que tem sensibilidade. Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer ingestão de uso dos óleos essenciais em jejum. Eu, pessoalmente. Então, eu sempre recomendo que não seja em jejum. Existem exceções para mim? Sim. O lemon e a copaíba, eu posso fazer ingestão em jejum. Mas eu uso, por exemplo, o DDR com lemon em suco verde. E se eu estou ali já fazendo a ingestão no suco verde, o suco verde já vai trazer para mim uma forração. Então, não tem problema, eu consigo usar. Mas, por exemplo, não consigo usar o Smart Sassy de estômago vazio. Não me adaptei, não me adapto bem. Uso Smart Sassy? Uso muito, uso com frequência, uso em cápsula, uso em água, uso no suco, mas eu não uso ele em jejum. Mais uma vez, o uso dos óleos essenciais é um exercício de autoconhecimento. Você só vai saber como você se adaptou ou se você adaptou melhor de uma forma ou outra usando, tá bom? E vou dar um exemplo para isso. O Zendesk que tem no kit. Eu comecei pelo que é informação, né, relevante e genérica para quem está começando o uso dos óleos, e não falei especificamente de cada um. O Zengest é um óleo que ele pode ser usado por ingestão, de forma aromática e de forma tópica. Tá? Por exemplo, para enjoo, a forma aromática pode funcionar. Pode funcionar também por ingestão e pode funcionar de maneira tópica. Para azia e refluxo, você pode usar tópico, diluindo e passando no peito, e pode também usar por ingestão, 1 ou 2 gotinhas na água e tomando. Ah, óleo essencial não mistura na água. Gente, a gente, quando coloca um óleo essencial na água, a gente não está fazendo diluição, não, tá? A água não é diluição. Diluição a gente faz em óleo vegetal. A gente usa a água como condutor e carreador para dentro do nosso corpo, mas ele não vai diluir. A água não dilui. Erro comum para quem causou um acidente. Um exemplo: pegou o peppermint, errou, foi usar para dor de cabeça nas têmporas e na testa, usou sem diluir e é muito sensível à pele, sentiu, foi no olho. Gente, não deseje para o amigo peppermint nos olhos de ninguém. Arde, tá? Então, aí a pessoa pega a água e vai passar. Piora, não melhora, tá? Não melhora. O que tem que pegar? Óleo de coco, azeite de cozinha, óleo de coco de cozinha, qualquer óleo vegetal. Pode pegar o azeite, vai ser melhor que água. Tá bom? Então, a gente, quando usa, que isso é outra bobagem da internet, falando, ou algumas pessoas às vezes criticam, né? Eu vi consultor do bem-estar da do Terra falando que podia pingar óleo na água e fica um pouco, inclusive perde um pouco. Perde, gente, um pouco sim. Perde, porque se você misturou na água e dependendo do recipiente, vai ficar um pouco ali no copo. Mas é uma forma prática e fácil de uso. Então, você não vai estar absorvendo 100% do óleo ali que você colocou, mas você vai estar absorvendo 90%. Entendeu? Tem uma perda ali pequena? Tem. Da mesma forma que quando você coloca na mão, inala, uma parte vai para o ar. É assim, é parte do processo. Então,
não fiquem, né, não deixem de usar ou desconsiderem essa forma de uso, é mais uma forma de uso. Para usar por ingestão, copo tem que ser de vidro ou de inox, não pode ser plástico. Plástico vai, se for um plástico BPA free, não vai te fazer mal, mas vai estragar aquele recipiente, ele vai ficar mais fosco, meio assim, vai, né, a vida útil dele ele vai ficar mais feio mais rápido, tá? Sendo bem objetivo. Então, os ingest para azia, eu recomendo tópico ou por ingestão, tá? A melhor forma vai depender de cada um, tá bom? Para melhorar a qualidade do sono, um outro exemplo que eu vou dar de formas diferentes de uso, a lavanda, que é o básico da aromaterapia, tá? Básico. A lavanda é ótimo para ansiedade, é ótimo para melhorar a qualidade do sono. A gente pode usar a lavanda pelas 3 formas: tópico, aromático e por ingestão. Eu gosto de indicar para quem tem distúrbios do sono a maneira tópica associada ao aromático. Então, usa, dilui no creme, pinga as gotinhas, passa na sola dos pés, no corpo, nos pontos de pulsação, atrás da orelha, nuca, e inala. Pode ainda pingar uma gotinha num pedacinho de algodão, colocar na fronha do travesseiro. Pode usar no difusor. Agora, eu não acho, por experiência própria, pelas orientações, né, pelas experiências com clientes, com pessoas que eu já ajudei ao longo desses quase 5 anos, eu vejo e percebo melhor resultado na maneira tópica associada ao difusor do que só no difusor. Tem gente que coloca só no difusor e já fala: gente, já vi maravilhas, já melhorou demais a qualidade do meu sono. Então, tem gente que fala isso e que diz isso, mas eu percebo, para quem tem distúrbios graves de sono, que na maneira tópica associada ao aromático funciona melhor, tá bom? E vamos lá, então, falar de mais um óleo. O On Guard, que é para a imunidade. O On Guard, hoje, gente, hoje eu já fiz tanta coisa, hoje eu já fiz ginástica, hoje eu já passei Rainbow na casa, porque teve uma pequena obrinha aqui de marcenaria e deu uma poeira, minha funcionária já tinha ido embora quando o marceneiro foi embora, já passei Rainbow e eu usei qual óleo para pingar as gotinhas lá no Rainbow? Usei o On Guard. On Guard é o óleo que fica no difusor da minha casa, na sala. Ele, quando vou receber alguém, é o cheiro da minha casa, é o On Guard, porque eu adoro. E ele é bom para quê? Para imunidade, ele mata patógenos no ambiente, naturais no ambiente. E ele é um óleo que ele é maravilhoso. Vou ensinar uma coisa para vocês. Quem tem formiguinha aí em casa, que junta às vezes na cozinha, e aí vai no bolo e vai no doce. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, pode ser diluído no óleo de coco, o On Guard ou puro mesmo, e vão passar na borda do prato do bolo. Gente, não vai nenhuma formiga, porque tem cravo na composição do On Guard, e o cravo é o óleo indicado para eliminar formiga. Então, o On Guard, ele é maravilhoso. Eu usei e uso direto aqui em casa. E às vezes eu falo: gente, eu esqueço de falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso, porque eu acho que muita gente não sabe que o On Guard pode ser usado para isso. E ele é ótimo para fortalecer a imunidade. Então, como que eu gosto para usar para fortalecer a imunidade? Eu gosto de usar no mel saborizado, gosto de usar tópico na sola dos pés. Então, quais são os óleos que eu uso para mel saborizado? Que eu indico também para criança: Wild Orange ou Lemon, On Guard, Copaíba. O mel saborizado, gente, para usar para criança, aí está vendo, é uma forma que a gente usa óleo essencial por ingestão para criança. Mel saborizado, criança acima de 2 anos. Por causa do óleo essencial? Não, principalmente por causa do mel.
tá? Mas acima de 2 anos é mais seguro também em função do óleo essencial. Mas o risco de uso de mel saborizado para criança menor que 2 anos é muito mais por causa do mel do que por causa do óleo. Então, a gente faz a misturinha com mel, e aí qual que vai ser? Para 100 gramas, mais ou menos, de mel, eu coloco 4 gotas de On Guard, 4 gotas da copaíba e 6 gotas do lemon ou do white orange. Por quê? O lemon e o white orange têm sabor mais agradável. Pode colocar 2 gotas, se achar o On Guard e a copaíba muito forte. E aí você vai dar colher de mel para a criança. É melhor dar menor quantidade, mais vezes ao dia, do que dar um tantão de uma vez só. Vai ser mais seguro e vai trazer benefício também. Você vai deixar a criança ali, né, mais exposta aos óleos essenciais por mais tempo, então é uma forma muito boa também de usar para a imunidade. Outro óleo que eu uso e gosto muito para a imunidade, melaleuca. Melaleuca, eu sempre recomendo a criança, bebê, fez 3 meses, usa lavanda e melaleuca na rotina. Lavanda para ajudar a tranquilizar, regularizar o sono, e a melaleuca para a imunidade, tá? E aí a melaleuca para nós adultos, para a imunidade, pode levar ele para o banho, na hora que você terminou o banho, está ainda molhado debaixo do chuveiro, 3 gotinhas da melaleuca e passa assim, espalha na barriga, na água, tá? Espalha. Faça o teste antes para ver se você não tem nenhuma sensibilidade à melaleuca, porque a melaleuca é um óleo que muitas pessoas têm sensibilidade, tá bom? Então, faz assim, espalha na barriga. E aí, depois, espera uns segundos, já sai, enxuga normalmente, é ótimo, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. E no banho da criança. Aí você dilui num álcool de cereais, porque aí, ou um álcool comum, e mistura numa tampinha. Pega uma tampinha de álcool, pinga ali 2 gotinhas ou 3 de melaleuca e põe na banheira. Isso vai fazer o quê? Nesse caso, a gente vai estar diluindo. Óleo e água não se misturam, mas em álcool de cereais, ou vinagre, ou álcool comum, a gente consegue fazer diluição do óleo, e aí você não vai ver as gotinhas na banheira, porque vai misturar na banheira toda e na água toda. Outra forma que eu amo, pingo umas gotinhas de um óleo para relaxar, ou de um óleo estimulante, ou de um óleo que eleva o humor. Então, o white orange, por exemplo, ou lemon, pode ser usado no canto do chuveiro, ou peppermint de manhã para trazer energia. À noite, escolha óleos como a lavanda. Eu amo o Adaptive, o Balance para as questões emocionais. Essa é uma forma de uso no banho. Gente, isso para mim é luxo. Tá? Outro dia eu até tive uma ideia, vou fazer uma caixinha no Instagram, a gente fica tendo ideia, né? Para melhorar engajamento. Eu falei, vou abrir uma caixinha falando o que é luxo para você no universo dos óleos essenciais. Outro dia eu estava tomando banho e pingando as gotinhas do Siberian Fir, que o meu tinha acabado, eu não tinha levado o outro para dentro do chuveiro, tinha um tempão que eu não usava. E eu amo Siberian Fir dentro do chuveiro. Siberian Fir trabalha sentimentos de luto, de perda, de tristeza. Então, ele é um óleo que é muito bom, traz equilíbrio emocional. O Siberian é um pinheiro que ele sobrevive em baixíssimas temperaturas, invernos muito rigorosos, né, nos Estados Unidos e Canadá. Então, quando a gente imagina, a planta fica viva, por causa do óleo essencial que está ali dentro e que ela produziu. Então, eu fico pensando assim, né? O benefício que ele traz para nós também é esse. A gente, apesar dos desafios, das coisas que a gente passa na vida, que não são muitas vezes por escolha, mas que a gente tem que aguentar firme e seguir adiante, o Siberian Fir ajuda para isso. Então, ele é um óleo que eu amo. E o Balance e o Adaptive também podem ajudar muito para essas questões de estresse e equilíbrio emocional. Então, pingar umas gotinhas desses óleos no canto do chuveiro, gente, isso para mim é luxo. Isso, para mim, realmente é a gente viver na abundância do que a natureza nos oferece, do que Deus nos deu. Então, fica aí essa dica para vocês. E tem vários óleos do kit que podem ser usados dessa forma, tá bom? Gente, eu já falei um monte,
Falei tudo? Não, claro que não. Por isso que assistam uma aula, assistam outra. A gente está sempre postando, né, aulas de outras pessoas da equipe que estão sempre dizendo, porque cada vez que você assiste, cada vez que eu assisto, eu aprendo algo novo. Isso vale. O universo dos óleos essenciais é dinâmico. Então, não esperem saber tudo para começar a compartilhar. Não esperem saber tudo para começar a usar. Gente, estamos sempre aprendendo. A vida é um constante aprendizado. A gente só para de aprender quando a gente morre. Até morrer, nós estamos aprendendo e tudo é aprendizado nessa vida. E não é diferente com os dos óleos essenciais. Então, eu convido vocês, tirem, espalhem os óleos essenciais pela casa. Eu tenho um vidro de On Guard do lado do meu difusor da sala. Por quê? Fica prático. Eu não vou ter que pegar a água mais o óleo que pode estar no banheiro, no quarto, na cozinha. Não, eu tenho. Porque eu acumulo pontos, porque quando a gente acumula pontos, a gente vive na abundância, a gente troca por óleos, a gente ganha produto. Quando a gente faz LRP de 125 PV até o dia 15, a gente ganha o óleo do mês. Esse mês, um monte de gente aí ganhou o Clementine, que é um óleo cítrico maravilhoso para as questões emocionais. Então, tenha e espalhe pelas casas. E a Fê está aí, eu queria falar para vocês, já são quase meio-dia, e eu não sei... Oi, Oi. Fê, aí. Ô, gente, a Fê, para quem não conhece, é minha líder, uma das minhas líderes queridas da minha equipe, é minha primeira Diamond de muitas que virão. Amém. E aí a Fê vai contar uma novidade, porque ontem nós estávamos numa reunião exclusiva com os, né, diretores da Doterra, que foi uma reunião para Diamonds e acima, convocação de última hora, e eu estava num compromisso, numa reunião na empresa, e ir lá fazendo duas coisas, um olho no peixe e outro no gato, e a Fê lá, então... E a gente, né, conversando, e nós tivemos uma novidade de uma coisa, de uma... Conta aí, Fê, conta aí a novidade em primeira mão. Nossa, mas eu estou muito feliz em divulgar essa promoção. A novidade é uma promoção Bom Dia para todas. Estou muito feliz em vir aqui contar que a partir do meio-dia nós vamos ter a oportunidade de adquirir 2 óleos, 2 blends incríveis para as nossas emoções, que são eles: o Adaptive e o Balance. Par Perfeito é o nome da promoção e tem tudo a ver, né, Polly? Porque são 2 blends muito, muito estratégicos para o nosso dia a dia, para uma rotina que, por vezes, nos pegam mais nervosos, irritadas, cansadas, desanimadas. E esses 2 blends são grandes aliados. A Polly já falou do Balance um pouquinho, né, Polly? Contando estratégias que vocês podem usar, mas o Adaptive também, ele é maravilhoso e por um preço que é incrível. A partir do meio-dia, Isis, você já pode fazer esse pedido. Não deve ter começado ainda, entendeu? A partir do meio-dia, vocês estão aí recebendo esse spoiler maravilhoso desta oportunidade, não só para a gente repor, mas também para presentearmos, porque toda promoção que a Doterra faz, ela pensa nessa oportunidade de nós que já usamos ou que estamos começando a utilizar os óleos, presentear alguém ou guardar para poder, caso acabe, você já tenha. Aproveitem essa promoção, porque o preço do 2 está praticamente o preço só do Adaptive. E o Adaptive, eu falei para vocês que eu deixo óleos em lugares estratégicos, o Adaptive é um dos óleos que eu mais uso no meu difusor. Eu estava na convenção da Doterra quando esse óleo, esse mix foi lançado, e ele já é um dos mix mais vendidos da Doterra nos Estados Unidos. E ele, nos Estados Unidos, ele existe inclusive em cápsula, ele não pode ser ingerido, tá, o Adaptive? Mas ele existe uma cápsula que é
adaptada, que é quase o blend que tem aqui, mas ele é pronto para ser ingerido, não existe no Brasil, que fizeram pesquisa com pacientes que estavam entrando para atendimento médico com o Adaptive e alguns receberam placebo, inalaram outros. Teve uma pesquisa grande, foi feita uma pesquisa grande quando teve o lançamento desse óleo, e o resultado foi incrível em como as pessoas se sentiam antes e depois do uso dos óleos aromáticos. Ele é um anti-estresse perfeito. E, Polly, um ponto para quem não sabe, o Adaptive, ele é o blend tranquilizador. O Balance, ele é estabilizador. Então, às vezes vocês vão ver essa dupla e vão falar, mas é a mesma coisa. Não. O Balance, ele é extremamente aterrador. Ele foi desenvolvido com o intuito de fazer com que a gente viva o momento presente, que a gente esteja conectado às nossas atividades do dia a dia. O Adaptive, ele vai fazer com que a gente acalme e consiga ter foco. Eu gosto muito de utilizar o Adaptive quando eu tenho que concentrar. Ele tem laranja selvagem, lavanda, copaíba, hortelã, magnólia, alecrim, neroli e bordo. Diferente do Balance. O Balance tem spruce, madeira roa, incenso, tanaceto azul e camomila azul. Então, são blends diferentes que vão, usando, né? A gente usando os dois juntos, a gente vai sentir benefícios diferentes. Então, qual que é a minha dica? Pela manhã, faça um teste por 20 dias, utilize 3 gotas do Balance na sola dos pés, e inale de 3 a 5 vezes por dia o Adaptive. Você vai perceber que as alterações de humor, os níveis de estresse, a concentração vai melhorar. Gente, e é o que a gente mais quer dentro do nosso dia a dia. Eu falo que não tem presente melhor do que os óleos essenciais trazer para a nossa vida a nossa melhor versão. E com essa dupla, vocês conseguem fazer isso. Então, chegou a hora de vocês aproveitarem realmente, porque essa dupla é maravilhosa. Já vou garantir a minha compra, porque realmente vale muito a pena. Olha, é com você. Estou conseguindo... consegui. Não estava conseguindo desativar. Fê, maravilhosa essa dupla, né? Gente, Maravilhosa. O valor vai ser... Fala aí, o valor, Fê? O valor vai ser 200 e... Peraí, só um minutinho. 239. Mas olha só. Quem não o tem Adaptive... o fala. Adaptive de 15 ml, ele custa 227. Então, o Balance, ele está saindo por R$12. Olha isso. É isso mesmo. Tá vendo? O Balance custa 117. Tá saindo por quanto? 117 mais 227, de 344 por R$239. Tá saindo por quanto o Balance que você falou? O Balance está saindo por 16... Peraí, 221... Peraí, só um minutinho. R$12. R$12. Aí eu falo, compra a R$12. E o Balance vira um presentaço, porque é um óleo assim maravilhoso, um óleo, um presente sensacional. E o aroma é muito bom. Então, aproveita. Os dois, né? Os dois são muito bons. Já dei a dica de um protocolo eficaz. Então, a Fran já está falando, já está no site, aproveitem, corram, porque eu tenho certeza que essa promoção vai esgotar. Vai sim, pode ir lá mesmo, porque vai sim. Então, obrigada, Fê, pela sua contribuição aí.
Gente, eu Obrigada. espero que vocês tenham gostado das aulas. Tiveram algumas dúvidas aqui que eu respondi no chat. Então, faltou só uma, sem gestão pode ser sempre sublingual, porque a Débora gosta do gosto dos óleos. Dos que podem ser ingeridos, com exceção do orégano e tomilho, óleos que sejam dermocáusticos, eu não recomendo que seja uso sublingual, tá? Mas dos óleos que podem ser ingeridos e que não são dermocáusticos, pode ser sublingual, tá bom? A Carolina perguntou, é isso mesmo, Carol, o Adaptive é tranquilizador e o Balance é estabilizador. É exatamente isso, tá bom? Gente, bom feriado para vocês, bom final de semana, e em breve, né, fazemos outra aula. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, me sigam lá no Instagram, é Polilessa, Polly, e estamos juntas nessa maravilha que é usar os óleos essenciais no nosso dia a dia, tá bom? Um beijo, Joana. Deixa eu encerrar aqui a gravação.